Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora de número 374 é a Gênesis capítulo 17, a Anunciação do Consolador. A questão é de número 36. Então, nessa questão de número 36, nós estamos, através do esmiuçamento, tentando mostrar que a responsabilidade da primeira revelação, da segunda revelação e da terceira revelação, a responsabilidade coube a nosso Senhor Jesus Cristo, por Deus designado. Então, não foi Deus quem designou a primeira revelação. Não foi Deus quem designou a segunda revelação. Não foi Deus quem designou a terceira revelação. Não foi Deus quem designou a quarta revelação na condição de Chico Xavier. Nós vamos chegar lá. E sim, nosso Senhor Jesus Cristo, que, tendo ele, ou melhor, recebido ele a incumbência do Pai de guia e o modelo o qual todos nós devemos seguir, cabendo a nosso Senhor Jesus Cristo a responsabilidade de mostrar-nos que é Deus. Então, nosso Senhor Jesus Cristo nos pegou assim, nos recebeu do Pai totalmente ignorantes, cru, mesmo sabendo que viemos de outros orbes, de outros sistemas, onde lá desobedecemos as leis de Deus, então fomos degradados para cá para poder nos consertar. Então Jesus veio na condição de lei humana. Porque Moisés humano, Jesus humano. Jesus veio e nos delegou tudo que nós tínhamos condições de compreender. Jesus não nos delegou nada além que pudéssemos compreender. Aqueles que em meio aquela preia de espíritos ali comandados por nosso Senhor Jesus Cristo, 2000 anos atrás, que conseguiram captar, conseguiram raciocinar, eles fielmente se entregavam de corpo e alma ao Mestre e não abjuravam. Então, é aquela questão que nós comentamos sempre. A Terra, ela é um mundo de provas e expiações, ela é um mundo de transição e também um mundo de regeneração, porque quantos milhões de espíritos ignorantes, transgressores das leis de Deus, que vieram de outros orbes e que aqui, por terem recebido as orientações através de Moisés e através de nosso Senhor Jesus Cristo, que se regeneraram ao ponto
de entregar seus corpos físicos aos sacrifícios físicos, né? Fogueira, patas dos animais, e a ignorância da sociedade, dos imperadores romanos naquela época. Então, vão me dizer que esses espíritos não se regeneraram aqui? Existe uma data no calendário, sim, onde se inicia a regeneração? Sim, nós não somos ignorantes ao ponto de dizer não. Mas nós não podemos ignorar também que durante todos esses milênios passados, milhões de espíritos ignorantes de outros orbes que aqui estiveram ouvindo Moisés dignamente, com seriedade, com amor, depois ouvindo o próprio Cristo, conseguiram compreender que é Deus. Conseguiram entender que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Conseguiram entender que ninguém vem ao Pai se não for através do Cristo. Eu sou o amor, a verdade e a vida. Que ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então veio Jesus e deixou aqui a sua participação. Ele não podia nos delegar além, porque não tínhamos condições evolutivas para compreender a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, totalmente, plenamente. As ciências da época, as teologias da época, os sistemas da época, as religiões da época, né? Então, as arbitrariedades todas da época. Mas você observa que Jesus, ele não veio se opor às leis trazidas por Moisés. Em momento algum, Jesus foi contra Moisés aqui na terra. Em momento algum, Jesus foi contra os dogmas aqui do homem. Em momento algum. De quem é esse rosto aqui nessa moeda? De César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em momento algum ele veio dizer que o olho por olho, dente por dente, era errado. Estava errado. Ele veio mostrar paralelo ao olho por olho, dente por dente, os benefícios do amor. Tudo bem, você opta pelo olho por olho, dente por dente, livre-arbítrio teu, direito teu. Mas, deixa eu te falar a respeito do amor. Deixa eu te falar a respeito do perdão, da paciência, da aceitação, da resignação, da humildade. Senhor, as leis vigentes e regentes, as leis de Moisés, diz que toda mulher pega em adultério deve ser morta apedrejada. Nesse momento, Jesus foi contra Moisés? Não foi.
Ele não foi contra, ele não foi também nem a favor. Ele manteve-se imparcial, incondicional. O amor ali se fez presente. Como assim, Luiz? Ele bateu os olhos naquela multidão. E ele não julgou ninguém, mas ele percebeu, ele viu que ali encontrava-se uma meretriz, vou usar aquele termo pejorativo, com todo respeito, só para que as pessoas entendam. Ele percebeu que ali os prostitutos estavam julgando uma prostituta. Com que direito? Se semelhante, ali atraía semelhante. Porque para existir a prostituta, tem que existir o prostituto. Porque se o prostituto não a procura, ela não trabalha, vamos assim dizer, com todo respeito. E Jesus se vê mediante essa situação. Como se diz assim, vamos pensar assim. As leis de Moisés diz que toda prostituta pega em adultério tem que, toda mulher, toda prostituta, toda mulher que pega em adultério tem que ser apedrejada até a morte. Vamos dizer assim, Jesus pensando. Abreviando a história, porque você já sabe, né? Pois bem, aqueles que estiverem sem nenhum pecado, atira a primeira pedra. Pronto. Onde está escrita as leis de Deus? Questão 621, Livro dos Espíritos. Depois, em 1857, antes um pouquinho, né? Porque 1857 é que foi lançado o Livro dos Espíritos. Kardec interroga os bons espíritos um tempinho antes, né, dessa data. 621. Onde está escrito as leis de Deus? Na consciência. Então agora vamos voltar lá no Cristo. Aqueles que estiverem sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Isso não é amor, gente? Isso não é a lei do amor? Naquele momento, todos receberam um choque tão grande que não puderam dizer nada. Choque na consciência. Epa, pera lá. E agora, hein? Podre querendo acusar podre. Que moral tem? Com todo respeito, vemos a humanidade, principalmente na época da política, não vou entrar nesse mérito, é um estudo. Porque entrar nesse mérito seria dizer nome, tal partido, não. Mas não, na época da política, bilhões de acusações. Pode ter certeza. Podre acusando podre. Porque nobre não acusa. Nobre, ele apazigua. Nobre, ele semeia o amor. Como Jesus fez. Pois todos foram-se embora, ficando apenas Jesus e a meretriz. Ele se levanta, aproxima-se dela, ela chorando, pois ninguém te apedrejou, minha filha. Vamos dizer mais ou menos assim. Não, mestre, pois tão pouco eu. Vai e não peques mais. Aí, você observa que Jesus ele não ficou nem a favor dela e nem dos carrascos.
da lei de Moisés. Pois bem, muito menos eu. Te apedrejo, te acuso, como se fosse, né? Vai e não peques mais. Mas tem outra passagem nos evangelistas que Jesus diz mais ou menos assim: orai e vigiai. Seria o mesmo naquele momento. Pois ninguém te acusou, minha filha? Não. Pois bem, muito menos eu. Pois vai e não peques mais. O que significa isso? Pois vai e ore e vigie. Agora, nós entendemos que no nível evolutivo qual nós nos encontramos, o orai e o vigiai, ele é complexo. Porque às vezes nós pensamos assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso... Manda a boca para fora. E que isso voga. Terço mais terço, mais terço, mais terço, mais terço, mais terço. Ah, essa semana eu já rezei 5 terços. Tá bom demais. Isso é orar? Tudo bem, a gente respeita. O espírita também. A doutrina dos espíritos, ela nos ensina que a fé realmente, só realmente é fé aquela que é encarada durante todo o tempo. Então no Evangelho aqui, Kardec quem nos diz isso, mais ou menos assim. A fé sem obra, ela é nula. A fé sem obra é nula. A oração sem obra, ela é nula. O vigiai sem obra, sem esforço, sem luta, sem garra positiva, persistência, é nula. Porque o que sustenta realmente a fé, o que sustenta realmente o orai, o vigiai, é a obra na caridade, visando sempre o bem do teu semelhante. Você quase sempre em segundo, terceiro lugar. Porque toda honra e toda glória a Deus e a Jesus. E aquele que tenta aparecer na frente de Deus e de Jesus, ele escorrega e cai no fundo do fosso. E dali tão cedo ele consegue sair, porque não depende de Deus e nem de Jesus retirá-lo de lá. Depende dele reconhecer tamanha ignorância em querer aparecer mais que Deus e que Jesus. Então, com todo respeito, você compreende que a segunda revelação também foi arquitetada por Jesus. A segunda revelação foi Jesus. A segunda revelação significa Jesus aqui na Terra tentando nos ensinar, nos mostrar os desígnios do Pai, as leis do Pai, as leis da inteligência suprema, da causa primeira de todas as coisas.
Só que Jesus, naquele momento ali, essas leis limitadas, devido tudo que nós já dissemos, inclusive de acordo com os sistemas, a tecnologia, o intelecto, a moral, né? A evolução nossa. Pois bem, Jesus veio e voltou ao Pai. Mas olha só para você ver, ó. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Olha a promessa dele. Aí aqui agora nós retornamos na questão de número 36. Entretanto, digo-vos a verdade. Convém que eu me vá, porquanto, se eu não me for, o Consolador não vos virá. Você observa que esses vídeos nós estamos gravando tudo em cima apenas dessa passagem aqui. Só que nós, por enquanto, nós só falamos da primeira revelação, da segunda revelação, na condição de arquitetadas por Jesus e não por Deus. Porque Deus jamais pediria a Jesus: vai lá e mostre a eles que sou eu. Aí seria um Deus muito pretensioso, muito orgulhoso, muito egoísta. Não. A partir do momento que Deus nos confiou a Jesus, na condição ele de guia e modelo, o qual todos nós devemos seguir, Jesus sabia: a responsabilidade é minha de mostrar a essa gente que é Deus. A responsabilidade é minha de mostrar. O Pai não precisa me pedir nada. Eu sei o que tem que ser feito. Olha só para você ver que grandeza. Eu sei o que tem que ser feito. O Pai não precisa me pedir nada. A responsabilidade é minha mostrar a essa gente que é Deus. Vai demorar um pouco, mas eu tenho a meu favor, e eles também têm a favor deles, o tempo, a eternidade. Então, Jesus pensando assim, ó, eu não estou preocupado nem um pouquinho com o tempo, porque eu conheço a eternidade. Por isso que Jesus disse, olha, vamos repetir. Só que a primeira revelação e a segunda revelação foi arquitetada por Jesus. Mas a terceira revelação, Jesus já disse que seria da responsabilidade do Pai. Opa, Luiz, não. Vejamos. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei. Pronto, modificou tudo. A meu Pai, ele vos enviará outro Consolador. E eu pedirei. A meu Pai, ele vos enviará outro Consolador. Quer dizer, eu pedirei, a partir daquele momento em diante, a terceira revelação já dependeria exclusivamente do Pai permitir um outro Consolador. Já não dependia mais de Jesus, por mais que dependeu de Jesus, sim, já que ele
o único que foi ao Pai, ou que veio ao Pai. Ele o único. Então, a partir do momento que ele fez o pedido, a responsabilidade do Pai em conceder, mas a responsabilidade também dele, porque ele, dentre todos que o Pai lhe confiou, ele o único que tinha ido ao Pai. E mais ninguém. O único que conhecia todos os desígnios do Pai. E mais ninguém. Dentre todos aqueles que o Pai havia lhe confiado. Dentre todos aqueles, ele o único que conhecia o Pai. Confabulava com o Pai. Mais ninguém. Então observemos aqui a grandeza de Jesus. E eu pedirei a meu Pai. Eu pedirei. Olha só que entrega total. Isso é amor por nós e respeito ele pelo Pai. Vamos para o próximo vídeo, que o próximo vídeo será o último.